Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Vamos fazer a correção da semana 4 do PET 2, do sétimo ano do ensino fundamental. Na semana 4, vocês deverão fazer uma produção de texto, um conto, mas farão um conto trocando o narrador. Então, lá no conto A Orelha de Van Gogh, quem conta a história é o menino. Então, vocês irão mudar o narrador e irão contar a história como se fosse o vendedor contando essa história. Então, a primeira etapa para vocês fazerem esse conto é planejar como será essa história. Então, como foi a recepção do pai pelo credor? Então, vamos supor, o credor ficou bravo e se exaltou com o pai, mas depende da sua ideia de produção textual, tá? Como o pai fez a proposta? Então, o pai foi até a casa do credor e ofereceu a orelha em troca da quitação da dívida. Você pode inventar uma outra situação. Quando o credor ouviu a proposta e viu a orelha, que seria o pagamento da dívida, como ele se comportou? Então, ele riu da cara do pai, se exaltou, gritou e jogou a orelha pela janela. Você pode inventar uma outra situação em que o credor não fica tão bravo, né, com o dono do armazém. Qual foi o sentimento e reação que essa ação provocou no credor? Então, ele sentiu raiva, descrença e reagiu de forma violenta. Como o credor descobriu que tudo era uma armação, o que ele fez nesse momento? Então, ele não acreditou que aquela era a orelha do artista, achou a história uma grande invenção do pai. Quando vocês forem fazer o conto de vocês, tenham atenção, então, que vocês precisam fazer uma introdução, um desenvolvimento, narrar uma situação de clímax e fazer o desfecho da história, né? Se lembre também que vocês precisam criar o perfil dos personagens, então, colocar as características, né? Se ele vai ter nome ou não. No conto original, eles não têm nome, né? Como o credor contará o conflito? Ele será sensível ou não? Ou seja, ele vai ficar bravo ou vai entender a situação do dono do armazém? Né? Não esqueça também que a narração precisa ser em primeira pessoa, já que quem vai contar a história é o credor, certo? Então, lá no original, a narração também está em primeira pessoa. Aqui, ela continuará em primeira pessoa, só que com um narrador diferente. Após planejar a sua produção textual, vamos então à escrita, certo? Escolha um título criativo, agora é com você. Estou ansiosa para ver o trabalho. Então, esta é uma resposta pessoal. Eu iniciei um conto, né, para ajudá-los a ter ideias sobre como pode ser feita essa redação. Então, eu iniciei o meu conto assim. Vou lhes contar uma história muito incomum sobre um homem que me devia uma grande quantidade de dinheiro. Eu fornecia produtos para o armazém de um certo proprietário conhecido por vender fiado aos seus clientes e por não pagar os seus fornecedores. Circulava entre seus credores histórias mirabolantes, inventadas por ele para não quitar as suas dívidas. Bom, certo dia, chegou a minha vez de ser vítima de uma inusitada proposta de pagamento. Este senhor já me devia há algum tempo e me enrolava cada vez que cobrava a dívida. Até que um dia ouvi batidas na porta de minha casa. Fui atender e era o palhaço devedor. Bom dia, senhor Gustavo. Que bela casa, que bairro distinto. Como tem passado? Respondi educadamente, mas já prestes a ouvir a maior besteira de toda a minha vida. Bom dia, vejo que descobriu o caminho para minha casa. Espero que com você tenha uma carteira recheada de verdinhas. A partir daqui, vocês podem continuar a história de vocês, né? E colocar como terminou, então, a proposta de quitação da dívida pelo proprietário do armazém, ok? Nos vemos na correção da semana 5, gente. Uma boa semana. Beijo.